Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. Ela nos introduziu na psicologia de uma maneira geral. E quando nós estudávamos Freud, ela falava justamente da grande descoberta que é o inconsciente. E ela falava isso. O inconsciente é desconhecido, mas é atuante. Então eu o desconheço, mas ele atua muito sobre mim. Eu tenho comportamentos que estão intimamente ligados a ele, que são ditados por ele. O que é pior, né? Quando eu, Fábio consciente que sou, acabo sendo movido por motivos inconscientes. Então fica difícil de agir nas causas. Eu lido muito mais com as consequências do meu agir. E por isso que às vezes, por não termos o autoconhecimento, nós temos muita dificuldade de mudar um jeito de ser. Porque aquele jeito de ser, embora ele se expresse em atitudes, palavras, um modo de pensar, ele está sendo movido e gerado por uma realidade que em mim é inconsciente. Que às vezes está ligado a um trauma que eu tive no passado, quando eu ainda era muito criança, quando eu não tinha os filtros da maturidade para fazer caber dentro de mim aquilo que tinha acontecido. Quantas vezes nós expressamos medos na fase adulta que não são medos do adulto que somos, são medos inconscientes da criança que fomos e que de alguma forma continuamos sendo porque aquele medo não foi libertado. Também é uma característica do inconsciente que toda vez que nós estejamos pressionados por ele, nós tenhamos muito mais dificuldade de modificar a ação. Porque quando é que o inconsciente se manifesta? É muito misterioso isso, mas às vezes se manifesta muito através dos nossos sonhos. Os sonhos é o momento em que você desarma, né, que você perde um pouco o controle de ser quem você é, e aí o consciente manda os recados, porque ele quer ser libertado. De alguma forma, a mente fica oprimida pelos motivos inconscientes. Então, toda vez que eu jogo para fora e consigo trazer à consciência um motivo que até então era desconhecido, porque estava inconsciente, eu consigo me libertar. E é por isso que você já identificou isso em você, e também em algumas pessoas com quem você convive, como é libertador quando você começa a entender por que você age desta e desta forma. São os motivos inconscientes que de alguma forma vão sendo acessados através de processos terapêuticos que podem ser formalizados dentro de um consultório, onde você vai falar com um terapeuta, você vai lá de alguma forma tentar acessar esse inconsciente através de técnicas específicas para isso. Uma delas é a conversa consciente para nos fazer chegar ao lugar dos nossos medos, dos nossos traumas, e ali a gente ter um entendimento. E quando você tem um entendimento, você liberta o inconsciente, ele para de te oprimir. Então, às vezes, o que nos falta para a gente poder ser realizado é libertar o inconsciente de tudo aquilo que está oprimindo. De tudo aquilo que não é difícil porque é muita coisa, né? Mas à medida em que a gente vai tendo condições, é muito bom a gente viver esse processo. Você não fica escravo de si. Porque quando a gente fala, eu estou sendo escravo dos meus medos, você está sendo escravo dos medos que são inconscientes. Porque os medos que se tornam conscientes, você começa a administrar. A própria razão lhe ajuda a falar, por que você tem medo disso? Não faz sentido. A razão ajuda a resolver com essa pergunta. Aí você desmascara o medo. Mas quando você não sabe o porquê que tem medo, quando aquilo é uma força que você não tem controle, dá um trabalho.
Por exemplo, quando eu vivi a síndrome do pânico, e de vez em quando tenho, né, algumas reações, são medos que, se você for perguntar para mim no momento que eu não estou sob o efeito daquilo, eu jamais. Imagina que eu vou ter medo de entrar dentro de um camarim, que é uma coisa que eu faço há mais de 20 anos. Imagina que eu vou ter medo das pessoas que entrarão dentro do camarim. Não. Racionalmente falando, eu digo aqui para você, não faz sentido. Não acredito que alguém vai entrar para tentar me matar. Nunca me passou pela cabeça isso. Mas quando eu estou sob o efeito do pânico, quando o pânico se manifesta, não adianta eu dizer isso para mim. E foi interessante porque quando eu fui para o psiquiatra, esse último que me atendeu em setembro, ele me disse isso. Pode ser que esse pânico que está se manifestando hoje seja um medo que você viveu na sua infância, ficou guardado lá no inconsciente, você lidou com isso de maneira razoável, e de repente agora, por uma fragilidade que você esteja enfrentando, uma fragilidade emocional provocada por motivos diversos, aquilo que estava guardado dentro de você volta com uma força, da mesma forma como aquela barragem de Brumadinho, que nós estamos todos muito indignados. Quando aquela barragem arrebenta, a barragem das emoções represadas, a lama das emoções represadas e doentias que estão guardadas dentro de nós, elas vêm arrancando tudo o que encontram pela frente. E foi justamente isso. É justamente isso que eu enfrento quando eu tenho a síndrome do pânico. É um sentimento horrível que, por mais que você seja racional e você diga, não faz sentido ter medo de estar chegando nesse lugar, estar dentro da van, me aproximando do lugar onde eu vou cantar, onde eu vou falar com as pessoas. Eu faço isso há 20 anos, sempre soube fazer isso. Mas de repente, minha gente, não adianta dizer isso. E quem tem síndrome do pânico sabe exatamente do que eu estou falando. De como é cruel você saber que aquele medo não tem sentido e mesmo assim você ser dominado por ele. Então, o processo do autoconhecimento, ele nos ajuda até depois, se a gente vier a desenvolver uma doença psíquica, como é a síndrome do pânico, a gente ter a oportunidade de lidar melhor com ela. Sem o autoconhecimento, nós não temos controle das nossas emoções. E olha que mesmo se autoconhecendo, já é difícil ter controle das emoções. Um exemplo simples, por que eu tenho tanta necessidade de ter domínio sobre as pessoas? Por que eu tenho tanta dificuldade de ser contrariado? São motivos inconscientes. Com certeza, em algum momento da minha vida, eu fui humilhado, eu não tive vez, eu não pude decidir. E aí aquilo se monta dentro de mim como um mecanismo de defesa que vai me colocar agressivo com qualquer pessoa que quiser se impor contra mim. Ou então o contrário também. É aquela pessoa que não tem vontade própria. Ela será eternamente dominada por outras. Emocionalmente falando, isso acontece muito. Começa-se com um carinho de verdade, um amor verdadeiro, e aos poucos aquela pessoa que ama vê na criatura amada uma posse. Aí começa a ter preocupações exageradas com ela. Tudo isso muito revestida de coisas boas, mas no fundo aquilo já deixou de ser bom há muito tempo. Porque não faz sentido você amar uma pessoa e querer ser proprietária dela. Nunca. Por mais que você que pôs o filho no mundo, você nunca vai ser proprietária do seu filho. Você pode até ter autoridade com um pouco mais de intensidade sobre ele, até um determinado momento da vida. Mas depois ele vai alcançar a autonomia e você terá que deixá-lo viver.
É por isso que às vezes algumas pessoas, ao mínimo sinal de estarem sendo dominadas, elas ficam agressivas. Por quê? Porque já viveram isso no passado e não querem mais. Não acredita no amor como uma posse. Amor não faz do outro uma posse. É o contrário, amor liberta. Quanto mais eu amo uma pessoa, mais satisfação eu tenho de vê-la livre, de vê-la viver, de vê-la alcançar o melhor de si. Não faz sentido, em nome do amor, eu acorrentar o outro. Eu só permitir que ele faça as coisas quando eu estiver por perto. Isso acontece muito no relacionamento entre marido e mulher. Casamentos que se estabelecem assim, em nome do amor, alguém fica prisioneiro do outro. Deixa de trabalhar porque o marido não gosta. Deixa de fazer isso porque o marido não gosta. Cuidado! Isso pode ser indicativo de que você esteja trilhando um caminho que depois não tem retorno. Porque isso gera muita violência no final. Gera violência emocional, psíquica e gera violência física às vezes. Porque o outro, interpretando como uma posse aquele que ele diz amar, vai sentindo o direito, inclusive, de eliminar a vida dele, caso ele venha contrariá-lo. A agressão contra mulheres, que é uma vergonha no nosso país, um número assustador de mulheres são agredidas diariamente pelos seus maridos, pelos seus namorados. Essa semana nós vimos de uma mulher de 52 anos que marcou um encontro com um rapaz e foi agredida por ele durante 4 horas. A mulher está deformada. Essa é a nossa sociedade. Essa é a nossa sociedade. Então, às vezes, as violências são geradas assim, amorosamente. E porque às vezes nos falta o autoconhecimento, nós não estamos aguçando esse dom de sermos felizes, a gente se submete ao outro. E às vezes até com uma ilusão de que o outro tem a obrigação de nos fazer felizes. Não. O outro pode até participar da nossa felicidade. Mas quem tem que fazer esse dever de casa sou eu. Se eu não fizer o meu dever de casa, se eu não for uma boa companhia para mim, se eu não for um bom amigo meu, dificilmente eu serei um bom amigo de alguém, serei boa companhia de alguém. Você sabe que este tempo que eu experimentei agora, de quase 1 mês e meio, sozinho mesmo, fazendo uma rotina extremamente saudável. Em outubro eu fui para lá, terminei meu livro, esse que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que ficou pronto hoje. Agora, nesse tempo que eu estava lá, escrevi quase 140 páginas de um projeto meu que estava parado há muito tempo. Mas por que será que eu não faço isso na minha casa aqui em Taubaté? Por que será que eu não consigo ter uma rotina, uma disciplina, um cultivo maior do silêncio? Porque eu sou naturalmente disperso. Tenho uma tendência a ser disperso. E se eu estou num ambiente que me dispersa, eu quero descer lá na cozinha, eu quero conversar com a Teca, eu quero conversar com o outro. Falei, para lá, vem para cá. A partir do momento que você não tem com quem conversar, que você está dentro de uma casa, que você vai fazer seu almoço, você vai limpar sua casa, você vai cuidar do seu dia a dia, você começa a conviver com você e você vai acessando uma fertilidade que só essas situações despertam dentro de nós. E ali você precisa aprender a conviver com você. E como é positivo, minha gente. Como faz bem pra gente a gente ter o direito de viver um tempo em solidão. De você descobrir-se companhia para você. De você oferecer-se. Sabe? Que às vezes a gente se oferece tanto para os outros, mas ouse oferecer-se a você. O autoconhecimento passa por isso. Pela oportunidade que nós temos de observar o nosso jeito de viver e de ser. Porque é a partir dessa observância
que a gente vai tomando contato com aquilo que nós somos e, sobretudo, com aquilo que nós podemos fazer do que somos, transformando-nos diariamente. Padre Fábio, tenho sentido que minha vida está marcada pelo sofrimento. Tudo que faço, tudo que vivo, observo que está fortemente marcado pela dor. Como posso me livrar de tudo isso, Padre? Minha filha, primeira coisa que nós precisamos identificar, que há espécies e formas de sofrimento, né? Vamos dar um exemplo. Quando você sofre uma dor, você está com uma pedra no rim, que é uma das piores dores que tem, né? Se você tem uma pedra no rim, você tem um sofrimento concreto, real. É o seu corpo que padece. E aí você corre atrás de todos os recursos da medicina para aliviar aquele órgão que está sofrendo. Aliás, sentir dor tem que ser para nós um motivo para ir ao médico. Nunca de tomar um analgésico. Às vezes a gente resolve a dor com analgésico. Isso é, o organismo está mostrando para você que alguma coisa está errada, e é bom que a gente sinta dor, porque a dor é a manifestação daquilo que não está bem. No momento em que a dor é manifestada, nós temos uma espécie de sofrimento. E aí a gente sofre até o momento em que aquela dor é saciada, sanada. Muitas vezes com medicamento, muitas vezes precisa de uma intervenção cirúrgica, uma dor muscular, por exemplo, uma massagem vai embora, o sofrimento vai embora. Só que pelo que eu percebo, o seu sofrimento é mais do que isso, né? Ele não se localiza, ele não pode ser radiografado, ele não pode ser detectado no exame de sangue. O que muitas vezes, e aí vem a outra espécie de sofrimento, que é o sofrimento muitas vezes psicológico, sofrimento espiritual. O que é que alimenta o sofrimento psicológico? O pensamento. A gênese do sofrimento psicológico é aquilo que a gente pensa. Pode observar. Quantas vezes você ficou sofrendo por aquilo que você estava pensando? O pensamento é a fonte de toda dor. Psicológica é. E muitas vezes você tem o pensamento atingindo o seu corpo por causa da força que ele tem. Se você tem ansiedade, você vai fazer um discurso e você está pensando no medo que aquele discurso lhe traz. E você permite que aquele medo lhe domine. Isso é, você alimentou o pensamento. Eu estou com medo. Você está alimentando o medo através do seu pensamento. Você começa a ter dor de barriga. Não é assim? Você começa a ter dor nas pernas, você começa a ter dor nas costas, porque você vai ficando tenso, você joga toda a sua atenção no pescoço. Enfim, o pensamento atingiu o seu corpo. Muitas vezes o que acontece conosco é isso. Pode observar que boa parte dos sofrimentos que nós temos, eles são frutos dos nossos pensamentos. Descubra se aquilo que você está alimentando hoje, no seu pensamento, se isso te alegra ou se isso lhe traz preocupação, se isso lhe infelicita. E você vai saber se você vai sofrer mais tarde ou não. Porque aquilo que nós escolhemos pensar hoje é tão determinante sobre nós, é tão determinante, que a gente acaba se transformando naquilo que a gente pensa. É isso aqui que comanda, minha gente. Se você acordar amanhã acreditando que você é incapaz, que você não vai dar conta de nada, que você é um nada nessa vida, você realmente tem todas as chances de se transformar um nada nessa vida, porque você será influenciado por aquilo que você pensa de você. O pensamento é tão sério, é tão determinante sobre nós, que aquilo que a gente escolhe pensar é aquilo que naturalmente a gente vai ser por consequência. Eu até penso, e digo isso muitas vezes, nós nos ocupamos demais do que os outros estão pensando a nosso respeito. Você já deve ter passado muito tempo da sua vida preocupado com o que os outros estavam pensando de você. Você gerou sofrimento, porque você ocupou o seu pensamento daquilo que os outros pensam de você, mesmo que não seja verdade. Você colocou o seu pensamento a respeito da fofoca que o outro fez. Você começou a sofrer por uma coisa que nem é verdade.
O outro fez uma fofoca de você, você se ocupou do que o outro disse e passou a só pensar nisso. Por que ele falou aquilo? Mas ele não tinha o direito de ter falado. Está vendo? Você está sofrendo. O que é você resolver o mal pela raiz? É como você arrancar a pedra do rim. Eu não vou dar atenção a esse pensamento, a isso que ela falou, porque isso que ela falou não é verdade. Eu não sou o que ela está dizendo. Então você elimina o poder daquele comentário sobre você. Você purifica o seu pensamento. Naturalmente você deixa de sofrer por aquilo que estava te fazendo sofrer. Você ocupa a sua mente de uma coisa boa. Você vai se recordar daquilo que você sabe de bom a seu respeito. Aí você neutraliza o poder daquele comentário ruim. Por exemplo, quando você se ocupa do que o outro está pensando de você, geralmente você se esquece do que você sabe a seu respeito. Não é o que o outro pensa sobre você que tem que ser determinante. É o que você pensa de você mesmo. E aí, muitos sofrimentos nascem daquilo que eu penso sobre mim. Se eu me acho um incapaz, porque alguém um dia me disse isso e eu acolhi, se eu me acho se eu me acho uma pessoa ruim, se eu me acho uma pessoa feia, eu dificilmente vou ter condições de superar isso que eu acho de mim, porque eu estou alimentando este pensamento. Minha gente, o pensamento é a nossa matriz, o resto é filial. E nós, quando nós temos esse sofrimento psicológico, a gente sofre por causa daquilo que a gente está pensando. Quantas vezes as pessoas vêm até mim, angustiadas, sofrendo, padre, eu estou tão preocupado. Outro dia eu atendi uma senhora, que estava preocupada demais, porque a filha estava mudando de religião. E ela veio me dizer aquilo como se aquilo fosse o maior sofrimento do mundo. E ela chorava mesmo, minha gente. Padre, nós sempre fomos tão católicos. A minha filha não tinha o direito de fazer isso. Minha filha está se transformando em evangélico. E eu disse para ela: minha senhora, a senhora tem razão de sofrer por tudo isso que a senhora está sofrendo, por uma razão. Se a sua filha estivesse drogada, se a sua filha estivesse presa, se a sua filha estivesse com câncer, a senhora realmente teria um pensamento ruim para alimentar. E infelizmente seria difícil de tirar. Mas a senhora está sofrendo por um pensamento que não tem razão. E aí eu comecei a dar a ela uma série de motivos pelas quais ela não precisaria sofrer. E naquele momento aquela senhora foi ficando aliviada, até ela mesma chegar a concluir: é verdade, padre, eu não tinha o direito de sofrer tanto por uma questão tão simples. Está vendo como é fácil libertar uma pessoa do sofrimento psicológico? Porque você modifica um pensamento ruim por um pensamento bom. Quantas vezes você ficou sofrendo porque você ficou alimentando dentro de você, do seu cérebro, um pensamento ruim sobre os outros? É igual fofoca. Essa semana até eu me diverti muito, né, vendo o Eto e a Luzia no programa Sorrindo para a Vida dessa semana, que eles estavam falando justamente dos fofoqueiros de plantão. Eu não sei o que foi carta anônima que chegou aqui, e o Eto estava assim, dizendo, né, com tanta simplicidade. O Eto é muito simples, e ele fala diretamente aquilo que a gente precisa ouvir, né? Eu gosto muito de ouvi-lo. E ele estava dizendo: se tem uma coisa que me irrita numa pessoa, é esse negócio, falaram, comentaram. Esse sujeito já é indeterminado, não é? Eu estou errado, língua portuguesa não é isso? Falaram, disseram, sujeito indeterminado. Você não tem nem como prestar atenção nisso. Tem gente que tem o dom de ficar fazendo pensamentos ruins e ir para a cabeça dos outros. Pelo amor de Deus, vai arrumar o que você fazer. Se você não tem muita coisa para dizer a meu respeito, fica calado, é melhor. Você tem todo o direito de não gostar de mim, você tem todo o direito de não gostar do outro, mas você não tem o direito de inventar histórias dele. Você não tem o direito de transformar o outro naquilo que você imaginou dele. Eu sempre digo, minha gente, que nós que somos públicos, a gente sofre por duas razões. Ou as pessoas imaginam que nós somos melhores do que nós somos, ou elas imaginam que a gente é pior do que a gente já é. Dos dois jeitos é ruim. É ruim ser imaginado muito bom, mas é também ruim ser imaginado muito ruim. Eu não sou tão ruim assim como alguns falam, e também não sou tão bom assim como alguns falam. Eu quero apenas o direito de ser o que eu sou, de ter os meus limites e de lutar contra eles.
Mas agora, no momento em que o outro começa a fazer uma fofoca de você, começa a fazer um comentário maldoso a seu respeito, você tem que escolher se você vai querer alimentar esse pensamento dentro do seu coração ou não. E o sofrimento psicológico, minha filha, talvez você esteja neste aspecto, sofrendo aí. Começa a prestar atenção nos pensamentos que você leva para a cama, antes de dormir. Sobre o que você fica pensando? Tem gente que vai para a cama e fica pensando, meu Deus, aquela prestação, será que eu vou ter dinheiro para pagar? Você vai trabalhar agora? Não vai. Então dorme, pra você trabalhar direito amanhã. O dinheiro vai vir se você dormir na hora certa, se você tiver com saúde para trabalhar. Agora, se você ficar trazendo para sua cabeça o pensamento errado, aí dificilmente você vai ter saúde para depois. Tem o ciumento. O ciumento é aquele que sofre com o pensamento que tem. Será que ele está falando a verdade para mim mesmo? Será que ele foi lá onde ele falou que foi? Quem escolhe ter ciúme, escolhe viver um inferno, porque fica fazendo a opção de ter pensamentos de desconfiança o tempo todo na cabeça. Pelo amor de Deus, você não vai levar para sua cama tem que ser um lugar sagrado. Sua cabeça tem que ser um lugar sagrado. Se você percebeu que aquele pensamento não está te fazendo bem, manda embora. Não leve com você pensamentos que vão te destruir. Peça a Deus para te livrar de tudo isso. Como é que a oração tem o poder de atingir o nosso pensamento? Quando você começa a substituir os pensamentos ruins pelos pensamentos bons. Gente, isso é igual educação de criança. Por isso que eu sempre digo, olha, desde pequeno eduque o seu filho para o esporte, eduque o seu filho para as artes, mande seu filho aprender um instrumento musical, mesmo que ele não tenha muito jeito, desenvolva nele essa sensibilidade musical, faça ele descobrir um esporte que ele gosta. Por quê? Mente sã, corpo são. Você vai começar a ocupar a cabeça do seu filho com pensamentos bons. O esporte traz um monte de pensamentos bons. A música, a literatura, o teatro, a poesia, trazem uma série de bons pensamentos para nós. E aí, os pensamentos ruins não vão ter espaço dentro de nós. Você vai fazendo aquela experiência de sofrer menos à medida em que você pensa com mais inteligência. Pode modificar o pensamento ruim de hoje? Modifique logo, para que você não vá dormir sofrendo. Toda vez que você quiser acessar a Deus, acesse-se. A única pessoa que pode, de fato, colocar um obstáculo entre você e Deus é você. Sendo você um lugar onde Deus habita, da mesma forma como Ele me habita. Ele é tão grande que Ele habita todos os lugares, sem perda, sem estar mais, sem estar menos. Você poderia dizer, Padre Fábio, mas Ele está mais no Senhor do que em mim. Não. Ele está na mesma proporção. Ele está inteiro em mim, está em você. Por que às vezes Ele não manifesta em mim e se manifesta em você? É porque eu coloco os obstáculos. E talvez você não. Talvez você tenha se conhecido mais do que eu me conheci. Quanto mais você se conhece, mais Deus fica transparente. Porque você fica menos refém dos seus limites. Você fica menos refém dos seus traumas. Quanto mais você se corrige terapeuticamente, mais Deus tem a oportunidade de se manifestar em você e através de você. E às vezes eu não vivo esse processo que você vive, mesmo sendo eu padre. O pastor fala, não. O líder isso, o líder... Qualquer liderança religiosa que queira colocar um obstáculo entre você e Deus, não acredite. A única pessoa capaz de realmente colocar um obstáculo entre você e Deus. Eu quero lhe pedir que hoje você tome consciência de que o seu corpo é um lugar onde a bondade habita. Mesmo você tendo sofrido tanto, mesmo você já tendo provocado tanta maldade no mundo, você continua sendo o território da bondade, casa da bondade.
Permita que a bondade visite o mundo através do seu corpo. Amanhã, quando você for trabalhar, quando você for encontrar as pessoas, permita que as pessoas encontrem a bondade através de você, em você. Permita que Deus ande pelo mundo através do seu corpo. Permita que Deus cure o mundo através dos seus gestos. Pense nisso. Nesses braços, nessas pernas, nessa boca, nesses olhos, nessa cabeça, Deus mora. Isso é lindo, minha gente. A gente viva isso. Nós somos um instrumento da paz. Nós somos um instrumento do amor. Nós somos um instrumento da verdade. Fazei-nos, Senhor, mas nós já somos. Só precisa acordar essa vocação que está em mim, que está em você. E volto a dizer, sempre que você for visitado, visitada pelo pessimismo, de achar que Deus prefere o outro, prefere estar no outro, a estar em você, recorde-se desse dia, dessa noite. Deus não escolheu sair de nós. A escolha de Deus é sempre permanecer em nós, para que permanecendo em nós, Ele possa andar pelo mundo com as nossas características. Isso é lindo. Deus tem uma forma muito particular de estar no mundo, através das suas características. Deus visita o mundo através da sua idiosincrasia. Deus visita o mundo a partir do que é próprio seu. Então, há detalhes dele que eu não posso mostrar ao mundo. Só você pode. Não se despreze, lembre sempre disso. Há uma face de Deus que só eu posso mostrar ao mundo. Há uma face de Deus que só você pode revelar. Não perca essa oportunidade. Que o Deus Todo-Poderoso derrame sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho e até uma próxima oportunidade. O sentimento nem sempre é verdadeiro, a gente precisa tomar muito cuidado. Nem tudo que a gente sente é verdade. Pode parecer estranho isso, né? Quando nós muitas vezes sofremos essa tristeza temporária e você sabe que a decisão foi boa, mas o sofrimento agora não é bom, você precisa pensar no bem da decisão e no bem que essa decisão lhe trará. Aí você começa a administrar melhor o momento presente. Às vezes a gente volta atrás é porque a gente não está com tolerância de enfrentar a dificuldade do momento presente. Às vezes a gente sabe que precisava ter feito, faz, mas aí volta atrás porque você não aguenta a ausência, a saudade. Aí você precisa enxergar o bem maior, né? Você precisa focar a sua atenção, colocar a sua atenção no bem que você quis no momento que você decidiu. E se descobre, gente, que o relacionamento não faz bem, não tem como você ficar alimentando isso, sobretudo o namoro. Às vezes as pessoas estendem o sofrimento durante tanto tempo, né? Justamente pela falta de coragem de dizer não e de parar com o relacionamento.
Casamento já é diferente, né? Já exige muito mais, porque é um compromisso que você assumiu, é uma família que você construiu. Você não se joga um casamento pro ar assim, com facilidade. Pelo amor de Deus, é preciso ter muita cautela, muito critério para decidir até mesmo pelo processo de separação, que às vezes é o caminho mais fácil, mas nem sempre é o mais indicado, né? Separar, você resolve o seu problema, resolve o dele, mas e aí? Será que foi o mais honesto? Será que não vale o empenho, uma luta para a gente poder superar o momento presente? Às vezes o casamento, gente, ele quebra justamente no momento em que existe a indisposição momentânea e vocês acreditam na indisposição momentânea. Acham que ela é para a vida inteira, e não é, às vezes é só um momento de passagem. E muito casamento termina também justamente por causa dessa visão romântica, nós nunca vamos ter problema. Não. E não é porque existiu uma traição, um problema, que esse casamento tem que acabar. Não é. Nós podemos muito bem reconstruir a relação. E quantos casais conseguiram reconstruir a sua relação e viveram bem e vivem bem, às vezes até melhor do que antes. Porque a gente só sabe que ama mesmo depois que precisou perdoar 1000 vezes, né? Quando você não retira o outro da sua vida com facilidade. Tenta, lute. Eu acho que existe um valor que precisa brilhar mais do que o nosso ódio. A aliança do dedo, ela já é de ouro, é para isso, né? É para mostrar que ela é um valor. Ela brilha, o ouro tem brilho. Mas essa aliança vai ficando apagadinha se você não dá o lustre todos os dias. Se você não faz ali de vez em quando a limpeza do ouro, ele vai ficando opaco, ele vai ficando sem brilho. Casamentos, relacionamentos humanos precisam deste brilho, deste empenho todos os dias. Porque senão a gente deixa de ser um para o outro. Aí a gente vai se separar, porque a gente não vai ter mais o encanto que tinha antes. O encanto, se não é renovado, também ele acaba. E esse compromisso, para durar no tempo, ele precisa passar pela experiência do cuidado. Como nós dizemos aqui, se lança a semente, mas não cuida no processo do cultivo, ela vai morrer e a gente não vai chegar lá. Afetivo dentro de nós, gente, porque nós não somos capazes de julgar os restos dos lixos que o outro deixou em nós. São 20 anos alimentando ódios, 20 anos alimentando traição, pelo amor de Deus. Se o outro te traiu, expulse o poder dessa traição dentro de você, porque o grande problema da mulher traída é ela começar a se depreciar. Você começa a se achar feia, você começa a se achar pouco atraente. Pelo amor de Deus, é o contrário. Erga sua cabeça. Aconteceu uma traição, o mundo não acabou. Para de ficar lamentando o leite derramado, não adianta. A melhor forma que você tem de vingar de um marido traidor, não é traindo ele não, é você ficando melhor do que você já era. Se você continuar resguardando esse ódio de traição, esse sentimento de ter sido julgado fora, para com isso. Lava essa cara, levanta essa cabeça. Porque todo mundo que anda curvado costuma ficar corcunda com o tempo. Não queremos vítimas, nós queremos gente que saiba encarar. Fui traída, padre. Encarei a traição no meu casamento, mas eu não me traí. Quem me traiu foi ele. Eu não permiti que a traição virasse minha. Não. Isso você não tem o direito. Não tem o direito. Quantos sofrimentos afetivos, gente, porque a gente foi desprezado, o outro não nos quer mais. Tá certo, o outro não me quer, mas eu tenho que me querer. Se eu não me quero, não existe mais solução para mim. Quantas pessoas chegam sofrendo diante de mim, padre, eu não sei mais o que eu faço na minha vida, fui abandonado, meu namorado me largou, fez isso, fez aquilo, pronto, e agora? Eu não posso mudar a sua vida, eu não tenho como fazer o seu namorado gostar de você, mas pelo amor de Deus, goste de você primeiro. Não permita que esse sofrimento seja agora um muro caído sobre você.
A sua vida continua do mesmo jeito, a traição continua do mesmo jeito, você não tem como eliminar isso da sua vida, mas você tem como modificar essa chaga. Você neutraliza o poder do traidor dentro de você, você neutraliza o poder do desprezo dentro de você. Muitas chagas afetivas que nós temos, elas são alimentadas justamente com o ódio que a gente faz questão de fazer. Como se nós apertássemos uma ferida e não permitíssemos que ela cicatrizasse. Chega. Aqui, cada reflexão é um convite para fortalecermos nossa fé e conexão com o divino. Inscreva-se agora no nosso canal e nos comentários compartilhe como essas palavras ressoam em sua jornada espiritual. Unidos na fé, construímos uma comunidade que se eleva juntos.